Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Sejam bem-vindos ao programa Brasil com Z, um programa feito por brasileiros e para brasileiros. E hoje temos um convidado especial e vamos falar sobre tecnologia e relacionamentos. E falando de relacionamentos, nós aqui nos Estados Unidos, nós estamos na semana do Valentine's Day, semana dos namorados, vamos dizer assim, né? Se você é solteiro, você não pode perder esse programa de jeito nenhum. O nosso convidado hoje é cofundador e CEO da Flirter. É um aplicativo de relacionamento que utiliza a realidade aumentada. A gente está aqui hoje com o Renan Godinho. Seja bem-vindo, Renan. Obrigado, prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigada mesmo por estar aqui. Eu acho que a época que você está aqui também é super convergente com o que as pessoas estão buscando por aí, né? Com certeza. E olha, o que admira no perfil do Renan é a precocidade dele no sentido da idade, né? Em tão pouco tempo de vida ele já realizou tanto, fez tantas coisas. Janine, fala um pouquinho aí da trajetória do Renan. A gente estava vendo, você foi um prodígio desde muito cedo, né? Eu vou ler brevemente aqui, gente, só para vocês entenderem aqui quem é esse cara que está aqui do nosso lado. Né? Tá dizendo aqui, aos 5 anos você teve o primeiro contato com o computador, influenciado pelo seu pai. Exatamente. Não foi isso? Foi. Com 14 começou a trabalhar com tecnologia. 14, tá, gente? 14 anos. Aos 18 anos já foi empresário, abriu sua primeira empresa, uma loja virtual. Isso de fazer aqui uns 10 anos atrás, já era o top, né, desse tipo de tecnologia. Com 22 anos foi líder de um time de engenheiros de teste em uma grande startup no Brasil. Exatamente. Aos 24 anos fundou a Easy Emprego, a primeira plataforma de georrecrutamento do mundo. Uau! Aos 25 anos inicia uma amizade, nada mais, nada menos, que Steve Wozniak é o fundador da Apple e junto com Steve Jobs na época, né? Aos 26 anos foi convidado por um investidor americano a vir para cá, para os Estados Unidos, prestar consultoria em um projeto envolvendo geolocalização. E daí, tudo isso levou aos 27 anos você fundar a Flirter, né? Um primeiro aplicativo de namoro que utiliza a realidade aumentada. Exatamente. Agora, Renan, você vai explicar pra gente, pros nossos telespectadores, como é que funciona esse aplicativo. Olha, só autorizado para quem tá solteiro, ok? Casados, tampem os ouvidos ou só aprendam para orientar os seus filhos. Eu ia usar com certeza. Mas diz pra gente, assim, porque eu acho que muita gente conhece um pouquinho sobre aplicativos de relacionamentos, né, para dar match, se conhecerem, mas o seu tem um diferencial, que é a realidade aumentada. Explica pra gente o que é isso. Exato. A realidade aumentada, nada mais nada menos que é o mundo virtual interagindo com o mundo real, né? Então, é a tecnologia no mundo real, né? Então, o Flirter, ele faz essa junção. Você está no mundo real, querendo conhecer pessoas, através da realidade aumentada, né? Você acaba tendo os perfis em vista e você começa a interação através da realidade aumentada, né? Então, a realidade aumentada ficou bem conhecida através do Pokémon GO, né? Uau. Ano passado, tecnologia, né? E é muito recente, né? Tem muito a ser explorado ainda. Grandes empresas como Google, Apple, ainda estão na fase inicial, né, de explorar a realidade aumentada. Então, tem muita coisa para rolar ainda. Então, vamos tentar colocar isso na prática. Você tem um aplicativo, algumas pessoas têm, e aí você chega o quê? Numa festa, você está no mundo real, você não está na sua casa, como a maioria dos aplicativos, você está numa festa
E aí você liga o aplicativo e você consegue identificar as pokémons, os pokémons que você quer. Exato, é. Você quer caçar, entendeu? Exato. É tipo assim. Exatamente. Se você está numa festa e você geralmente não quer chegar em ninguém, ou tem vergonha, ou é uma pessoa mais reservada assim como eu, você simplesmente abre o Flickr, aponta, e através da realidade aumentada você vai visualizar os profiles, né, os perfis. São Quem pequenas daquelas bolinhas. pessoas Está disponível, estão buscando. disponíveis e estão, obviamente, inscritas na no aplicação, aplicativo. exatamente, No aplicativo. exatamente. Tem que estar inscrito. E você consegue interagir com aquela pessoa. Então você não precisa chegar na pessoa, a pessoa está lá no canto lá. Você pode dizer, olha, eu tô aqui na festa, tô de olho em você e você Isso. também, olha. Você abre tá. um chat com a pessoa. Exatamente, você dá um like e se a pessoa realmente gostar de você, dá um like Pra de dar um volta. match, assim, Exato, tipo, gostei dá de um você, não, você não quer. Então E você já tem fica uma só fotinho olhando. ali também. Exato, Aí você consegue identificar. ver o perfil da pessoa, que tem informações básicas, né, como as fotos, uma mini bio, né, então você o que ela consegue, quiser né? colocar ali. Isso, o Flickr é um quebra-gelo, né, se você não quer chegar na pessoa, você abre o Flickr. Quebra-gelo, acho que isso ficou bem definido. E o quebra-gelo é importante, porque se não quebrar o gelo, né? Com certeza. Como é que chega, né? Tem uma pesquisa que diz que 30% dos homens, eles nunca vão chegar. Aquele perfil mais reservado que chega num evento, numa balada e vê alguém interessante, nunca chega. Fica ali... Fica travado, fica travado. Fica travado. Então, o Flickr ajuda muito essas pessoas a interagir, né, no mundo real. E o lançamento foi há cerca de um ano? Do Flickr? Não, um pouquinho menos. Foi em né? outubro o lançamento oficial. Oficial. Mas a gente já estava com protótipos desenvolvidos desde abril. A gente tava Mas, trabalhando. gente, peraí, deixa eu interromper aqui um papo, porque nós temos um vídeo que explica exatamente como... Um vídeo promocional, mas que explica como que funciona. A gente vai rodar esse vídeo aí, vocês vão ver que fantástica, que ideia maravilhosa que o Renan teve. Passa aí. Uau, gente, tá vendo? Se eu fosse solteira, me desculpa, meu amor, mas eu participaria com toda certeza, porque eu achei muito prático. É Olha, assim... eu justamente você teria que participar, porque você ia me encontrar lá. Eu estaria lá também e a gente ia se conhecer do mesmo jeito. Ah, eu ia ver a bolinha lá, eu ia atrás da bolinha. Mas você ia ter que, né, tipo, gostar de mim, dar o match, aquela coisa toda. Isso é a parte mais fácil. Gente, como alguns sabem, eu trabalho com casamento. Então, assim, eu trabalho com casamento há cerca de quase 10 anos já.
Então, assim, eu fiz alguns casamentos já de pessoas que tenham se conhecido através de rede social, ou de aplicativos, ou de sites específicos para isso. Então, assim, isso é uma coisa que funciona. E, assim, hoje em dia, as pessoas, algumas ainda têm um certo preconceito em relação a isso. Ai, parece que eu estou num catálogo virtual, eu não quero aparecer, porque eu vou estar meio que ali mostrando, me expondo para a sociedade que eu estou disponível. Agora o Renan né? deve ter relatórios, né, e números, né? O que você pode dizer sobre isso? Como é que tem sido as pessoas se conhecerem por aplicativos de relacionamento? Olha, a gente vem acompanhando, desde o lançamento do aplicativo, bastante o crescimento absurdo de pessoas que vêm se conhecendo na aplicação, né? Mais de 5 mil matches que a gente teve nesses últimos meses aí. Então, esses matches são o quê? Namorinhos e o match a gente consegue... Isso, exato. De relacionamento. Pessoas que estão trocando mensagens, estão interagindo na aplicação, né, diariamente, né? Então, muitas delas também se conhecem na aplicação, mas vão para outras aplicações, né, como WhatsApp, enfim. Sim. Mas é legal, a gente já recebi relatos até de amigos próximos que conheceram pessoas na aplicação. Então, e tá rolando. Tá rolando, Tá rolando. Então, se eles casarem, você já manda pra mim, eu já faço a propaganda, exato, aquela coisa toda. É um case né? de sucesso. É um case de sucesso que a gente vai ter que mostrar com aqui, certeza, de algum jeito. Bom, eu toco o saxofone nos casamentos. Daí a gente faz um esquema. Mas assim, falando sério, o local de atuação desse aplicativo é onde hoje? Então, assim, pelo que eu vi ali, tava passando o mapa e tal, é dentro dos Estados Unidos, está saindo isso? Como é que tá os seus planos de expansão? A operação começou aqui em Los Angeles, né? Sim. A sede da empresa é aqui em Los Angeles, mas a gente já está no Brasil, principalmente em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo Curitiba também já tem bastante usuários. Mas o nosso foco principal foi lançar aqui na Califórnia, depois expandir para outros estados. E hoje a gente está forte aqui na Califórnia, principalmente em Los Angeles, e em Nova York também a gente já tem bastante usuários. Uau! E está crescendo, está expandindo para São Francisco, a gente está finalizando o nosso round de investimento e pretende expandir para mais cidades aqui nos Estados Unidos também. Então, o nosso foco é Los Angeles, Nova York e grandes cidades no Brasil, né, como Rio de Janeiro, São Paulo. E isso é exponencial, né? Quando começa um a usar e falar para o outro, Exato, isso vai a gente já recebeu aumentando. feedback de pessoas na França querendo utilizar, Uau. Paris, China, olha, Rússia, a gente recebeu bastante mensagens, né? Agora você não precisa estar no local para conhecer aquela determinada pessoa. Você pode gerar um raio, Isso. sei lá, da sua casa e ver quem que está disponível ali num raio, sei lá, de tantas milhas, é isso? Exato. E você pode mudar a sua localização. Sim. Então, se você está num lugar que, por exemplo, você está em Downtown LA e quer ver o que está rolando em Santa Mônica, você simplesmente move a sua localização para Santa Mônica. Sim. E Santa Mônica você começa a ver os perfis das E pessoas. flerta por lá. E flertar virtualmente por lá. até lá. Explica pro pessoal, até o pessoal que... A gente tem muitos ouvintes no Brasil. E às vezes eles não entendem muito essas siglas em inglês. Da onde veio essa sigla, Renan? Então, flirtar é flirt, né? De namorar, de flirt. De flertar mesmo. Exato. E AR de Augmented Reality. Então a gente deu uniu a essas junção. duas. Então a gente faz flirtar. É, a gente flirtar. tem que enrolar um pouco a língua para Flirtar. dizer. Exatamente. Flirter. Então, Renan, fala um pouco. Você disse que um dos grandes motivadores para você criar esse aplicativo foi porque você é um cara que se considera tímido. Isso, exato. Né? Quando você falou quando conheceu sua esposa, era difícil, aqui que eu vou falar para ela, e não sei o que, não tinha isso ainda. Você não conheceu ela através de aplicativo? Não. Então foi no modo in natura mesmo. Exatamente, Teve que chegar com a cara e a coragem. Exatamente. E você aplicou isso, que é uma característica pessoal sua, com tecnologia. Então, no qual a gente leu aqui, você sempre foi envolvido com tecnologia desde cedo. Conte pra gente um pouco como é que foi essa relação, como que você começou. Falei brevemente, mas como que você começou mesmo a se interessar por isso? Por tecnologia? Isso. Assim, eu comecei a ter... Meu primeiro contato com o computador foi aos 5 anos. O meu pai trabalhava ele dava aula de informática na época, Windows, Excel, aqueles cursos mais básicos, né? E ele montou uma escola na nossa casa. Então, eu comecei a ter interação com o computador bem cedo, assim. Eu tinha 4, 5 anos. Você era da onde lá? Desculpa. Eu nasci em Barra do Piraí, interior do Rio de Janeiro, Sim. e eu me mudei para Joinville. Morei 10 anos em Joinville, que é no sul. Então, a gente morava em Joinville, eu bem novinho, e eu comecei a ter contato com o computador muito cedo através do meu pai, né? E aí, a paixão começou a crescer, né? Sim.
E a paixão realmente começou a crescer para empreender dos 18 anos, quando eu já estava com 18 e começou a sair startups no Brasil. E eu comecei, caraca, pô, incrível, né? Uma ideia pode transformar a vida de pessoas, né? E o Facebook também, eu já tinha lançado há muito tempo, mas ele chegou no Brasil em 2009, então estava recém-lançado no Brasil ali o Facebook. Depois então, o Orkut, né? Então eu tive um envolvimento muito cedo com computador, 5 anos, comecei a trabalhar com tecnologia aos 14, né? Através de manutenção de computadores, etc. Então, depois eu fui para várias empresas, comecei a fazer cursos, e comecei a me especializar na área, né? Então eu trabalhei um longo período com tecnologia, eu era analista de suporte e a empreender veio aos 18 anos, né? A vontade de empreender, né? Por ter toda essa bagagem de tecnologia. Super novo e já foi empresário. E olha só, eu estava vendo a sua história, e, todos nós temos as nossas histórias pessoais, né? De realização dentro da nossa área de atuação. Eu me recordo que o primeiro CD que eu comprei de saxofonista era de um cara chamado Érico Marienthal. E chegou um tempo da minha vida que eu convidei ele para tocar junto comigo aqui em Santa Mônica, num estúdio, e eu gravei junto com ele. Um cara que eu conheci no Brasil, moleque, estava começando a aprender a tocar. E quando eu vejo a sua história, que você um dia sentou com o fundador da Apple e você se tornou amigo desse cara, né? Eu vejo essa associação. Conta um pouquinho sobre essa sua amizade com ele, como foi que isso aconteceu. Foi um momento singular, acho que na sua vida, assim como na minha, né? Quando eu me encontro com um baita saxofonista, você teve isso com um baita cara da tecnologia, né? Exato. Foi engraçado, porque o mês que eu conheci ele, que eu comecei um relacionamento com ele online, né? Um contato com ele online. Eu tinha recém visto o filme do Steve Jobs que lançaram, né? Uau. Então eu tava, caraca, o que o Steve Jobs fez pela tecnologia, né? Eu já conhecia os trabalhos do Steve Jobs, óbvio, a Apple, né? Então, eu estava trabalhando numa grande startup lá no Brasil e eu utilizo muito o LinkedIn, né? Então, através do LinkedIn, eu acabei conhecendo o Oz. Assim. Olha que interessante. Aí ele me mandou o invite, ele me adicionou. Não, isso aí não é o Oz, não. Não é possível. Ele tá falando do Steve Wozniak. Isso, que o pessoal chama ele de Oz, né? Então, ele me adicionou no LinkedIn e aí eu comecei a falar com ele, a gente trocou alguns e-mails e eu fui conhecer ele pessoalmente mesmo. Eu conheci ele em 2015, eu fui conhecer ele pessoalmente em Las Vegas em 2016. Era para eu ter conhecido em São Francisco. Eu cheguei em São Francisco com a minha família, a gente estava a passeio aqui em 2016 e eu falei, Woz, Steve, eu tô aqui em São Francisco para te conhecer. Aí ele falou, putz, eu vou ter que viajar. Aí ele acabou indo viajar e eu encontrei ele em Las Vegas um mês depois. Uau, tinha que acontecer esse encontro. Tinha que acontecer. Aí a gente tem uma foto aí para mostrar. E ele me ligou, assim, foi uma coisa, surreal para mim, né? Porque, o cara emoção, né? Fundou a Apple, né? Ao lado do Steve Jobs, então... Ele me ligou, Renan, vai alguém com você no jantar? Eu falei, não, eu vou sozinho. E aí eu fui, cheguei lá, foi até uma história engraçada que nos bastidores, né, antes de eu encontrar antes de eu jantar com o Steve Wozniak, eu tava com a André, né, com a minha esposa, e eu tava nervoso, né, eu tava suando, porque, o cara é o Steve Wozniak, então, e aí ela, não, vai lá, quase me empurrou pra conhecer o cara, porque eu tava nervoso. Imagina. O cara... Tipo, um dos ídolos, né? Não, eu fiz muitas perguntas pra ele. Eu cheguei lá, ele tava sozinho com a esposa dele, né? Eu sentei ao lado dele, eu fiquei do jantar todo ao lado dele. E a gente trocou muitas ideias. Ele me falou muitas histórias engraçadas na época que ele fundou a Apple. Muito aprendizado, né? Então, esse relacionamento com ele é de aprendizado. Ele te deu uma baita oportunidade, né? E isso é incentivador, né? Porque você, na idade que tem, e o que você está realizando, você tem um encontro desse... Eu imagino a cabeça do Oz, né? Qual que foi a intenção dele? Eu acho que, gente, eu vou dar uma turbinada nesse menino, né? Ele é uma pessoa muito gente boa, eu admiro ele muito. Ele é uma pessoa muito... Ele dá muita atenção para as pessoas que realmente querem conversar com ele, querem fazer perguntas para ele. Ele sabe também que essa geração de vocês é o futuro. Exato. Então, vocês cresceram, você é uma geração depois da minha, obviamente, mas vocês cresceram no meio de computadores. Exato. Nós não. Então, assim, e eles sabem que vocês são os futuros, né, os cérebros, os futuros cérebros aí de novas tecnologias. Então, assim, eles admiram demais. Né? E nós estamos aqui, né, praticamente no Vale do Silício. Exatamente. Então, a gente tem vários exemplos como você, mas assim, o que nos chamou a atenção realmente foi essa velocidade com que as coisas aconteceram para você,
obviamente, a sua genialidade e você é um brasileiro, no meio do povo aqui. Não, né? isso está na Califórnia, né? Um É. dos estados mais importantes dos Estados Unidos, com a idade que você tem. E como você chegou aqui? Assim, tá, tudo bem, estou fazendo sucesso no Brasil. Como é que você chegou para morar em Los Angeles, aqui na Califórnia? Então, início de 2016 eu vim passar umas férias aqui com a família, um mês e pouco. Que foi quando você conheceu o Steve. Isso. Teve alguma coisa a ver com isso? Ou não? Não. Não, foi uma coincidência. Foi uma coincidência, Tá. exatamente. Eu tava louca pra perguntar isso, gente. Se ele tinha apadrinhado alguma coisa, né? E aí eu tava com a família aqui, eu tava envolvido em diversos projetos lá no Brasil, o Brasil Journal, que é um site de notícias lá no Brasil. Eu tava super envolvido com outros projetos, além do Brasil Journal também. E depois de passar essas férias aqui em Los Angeles, que é um sonho conhecer Los Angeles, né? Eu, sempre admirei essa cidade, sempre admirei o Vale do Silício, que eu fui lá conhecer. Las Vegas também, mais por curiosidade, né, pra ver. Sim. E aí eu voltei pro Brasil, estava envolvido em projetos lá, e eu recebi um convite de um investidor americano, uma empresa aqui em Downtown. Ele falou: cara, eu sei que você tem experiência com geolocalização, eu estou montando uma startup, acho que você tem toda a bagagem para me ajudar a desenvolver esse projeto. Vem para cá, fica 3 meses aqui, vem, né, com visto de business, tudo certinho, e a gente conversa para ver qual vai ser a evolução do projeto, né? Então, eu falei para a Andrea, né, pô, vamos para lá, acho que é a oportunidade, vamos largar tudo que a gente tem aqui. E alguns projetos que eu estava trabalhando, ele me permitia também trabalhar à distância, né? Eu não precisava estar em loco lá. Então, eu administrei alguns projetos estando aqui nos Estados Unidos e comecei a prestar consultoria para esse investidor nesse projeto envolvendo geolocalização, né? Então, foi através dele que eu vim para cá para começar realmente networking aqui. O que a princípio eram 3 meses, ficou. Daí você não voltou mais. Então, eu voltei, tipo, mais para visitar, mas não... Isso, eu fiquei um tempinho lá para resolver algumas situações, depois eu voltei para cá. E como é que foi essa adaptação? Porque, né, quando a gente já tem família... Você tem filho ou não? Tenho um filho. Tem um filho. Então, assim, como é que foi essa adaptação aqui nos Estados Unidos? Com Agora estamos conversando com o Renan ser humano. O Renan. Já não é mais um profissional. Renan marido, Renan pai. Renan pai. Né? Como é que foi essa adaptação de lá para cá? Tranquila, super 10 ou o que pegou aí nesse meio? Olha, eu acho que os desafios assim que você enfrenta quando você chega aqui nos Estados Unidos, eu acho que não só para mim, mas para muitos brasileiros, é questão de você alugar um apartamento, você comprar um carro, porque você tem o visto de business, mas isso não quer dizer nada. Você pode fazer business aqui, eles não te dão permissão de trabalho, para você dirigir, nem nada. Então você tem que correr atrás dessas coisas. Muita gente confunde, né? Exato. Eu tenho visto de business. É diferente, não pode trabalhar aqui. Não. Pode vir visitar uma feira, alguma coisa, mas não pode trabalhar aqui. Então o pessoal se confunde com isso mesmo. Exatamente, Então foi essa dificuldade, alugar apartamento, carro, né? Abrir conta em banco, eu achei que ia ser um bicho de 7 cabeças, foi fácil. Mais fácil, né? Facílimo. Foi Você tem o inglês, coisas. tudo, né? Então, sim, então acho que facilitou bastante. E acho que o pior ponto foi a comida. Porque a Andrea até brinca, porque tem muita pimenta a comida aqui. Então, a gente não acostumou com comida aqui. A gente pede um estrogonofe e vem com pimenta. Eles ressaltam o sabor dos alimentos através da pimenta. Exatamente. Então, de vez em quando a gente vai... Influência mexicana, né? Influência bastante. latina. A gente vai direto nos restaurantes brasileiros aqui, né? Pampas, enfim, o fogo de chão é muito bom. Vai matar saudade, né? Porque, essa comida daqui é muito diferente, né? Então, tudo tem pimenta. Então, foi realmente difícil adaptar, né, a questão da comida. E hoje a gente faz em casa, né? Hoje a gente cozinha em casa e de vez em quando vai no restaurante. Então, acho que basicamente a dificuldade foi essa. Mais cultural mesmo. Mais cultural, exatamente. O idioma é engraçado, que eu até falo para o André, eu vou no mercadinho chinês ali em Downtown, e o cara tem um sotaque diferente, né? Então, quando eu vou pagar, ele fala $2. Aí, daughter? Duas filhas. Duas filhas, eu falo pro André. Pô. Então é engraçado, assim, que você tem árabe falando inglês, você tem chinês falando inglês, é diferente. Falando inglês. Se você entender um chinês falando inglês, você é um expert em inglês, porque é difícil. Difícil entender. É diferente do americano, né? Que o americano a gente tem, acompanha a gente aprende assim, né? Exato. Aprende assim. Então, mas a barreira linguística é fácil, né? Você... E sua esposa tá se adaptando, tá curtindo a ideia de morar bastante. por aqui? Tá amando aqui, nossa. Que legal. Paraíso aqui. Você é natural de onde no Brasil? Em São Paulo mesmo? Barra do Piraí, interior do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu morei um tempo no Rio de Janeiro, morei um tempo no Sul também. Entendi.
Então, assim, é realmente uma experiência diferenciada, né? Para a idade que vocês têm. É uma experiência nova que vocês têm que aproveitar mesmo, curtir muito. Com certeza. E a gente deseja todo sucesso para você já de antemão, né? Porque o nosso tempo passa de um jeito. Passa. E a gente tá para Eu tô terminar o falando, programa é já. muito rápido esse programa. E porque o conteúdo é tão rico, tão assim. Dá pra gente conversar sobre isso muito mais tempo. Não só do teu negócio, mas como você, como pessoa. Pode falar. Não, assim, a gente sempre gosta no final, né? Se você tem uma palavra para dizer para os espectadores, né? Sobre motivação, sobre o seu projeto, né? O que você viveu aqui, o que você pode incentivar. A gente queria que você deixasse uma palavra. Nem que for rápida, né? Olhando para aquela câmera ali, ó, você pode deixar a sua mensagem. Perfeito. Acho que desafios fazem parte, né, de todo ser humano, né? Você ter desafios, né? Você tem que ser forte para enfrentar esses desafios, né? Ter sempre em mente que você vai chegar lá, você tem que acreditar em você, né? E batalhar, trabalhar bastante. Que os Estados Unidos é o país da oportunidade, mas ele te cobra muito mais, né? Então você tem que ser uma pessoa muito desenvolvida, né? Então acho que para quem está querendo vir para cá, se planeja, chega aqui e começa a ralar que dá tudo certo. E seja acima da média como o Renan. Acima da média. Renan, mais uma vez, obrigada por você estar aqui. Então, gente, ó, fique ligado. Valentine's Day, entendeu? Não tem que necessariamente ficar sozinho, não é verdade? Nem que seja dar uns cheirinhos por aí. Moçadinha, né? Aí, ó, vai fazendo download, baixando os aplicativos, que olha, quanto mais gente baixar, mais oportunidade você tem de encontrar alguém legal no seu celular. E parabéns pelo seu talento. Obrigado. E pela cabeça que você tem. Por mais brasileiros como você aqui perto da gente e mudando a história do mundo. É isso aí, gente. É isso aí. O programa fica por aqui. E até sábado que vem. Um ótimo dia. Valeu.